Olá amigos, eu sou Josemar Ribeiro e gostaria de refletir com vocês sobre um tema amedrontador. O tema é o cristão e o medo da morte. É logo após a vinheta. O filósofo Sócrates, logo após ter sido julgado e condenado à morte pelo crime de desvirtuar a juventude, eu não concordo muito por isso, eu acho que ele não estava fazendo nada disso, mas o fato é que ele foi condenado à morte. E logo após ele ter sido condenado à morte, ele diz o seguinte: ele chega à conclusão e ele fala para as pessoas que votaram a favor dele. Antes disso, ele se despede das outras pessoas, ele diz que não tem mais nada para falar com elas, com aqueles que votaram a favor da sua morte, e ele se volta em uma forma de agradecimento àqueles que o defenderam, e diz o seguinte, ele dizendo que a morte de maneira nenhuma seria uma coisa ruim. Ele diz que se houver vida após a morte, que seria um benefício encontrar com os grandes sábios e poder conversar com eles e aprender deles. E de uma outra forma, se não houvesse vida após a morte, seria como uma boa noite de sono. Ele diz que ele usa o argumento de que toda pessoa gosta de uma boa noite de sono, uma noite bem dormida, e ele está certo nisso. Ele diz que seria como se não houvesse vida após morte, seria como uma eterna noite tranquila de sono. Mas você fala, mas por que você está falando de Sócrates em um canal cristão? Eu chego lá. Primeiramente, que Sócrates, não sendo cristão, ele tinha essa consciência, ele não tinha medo da morte. Segundo, porque ele não tinha certeza de uma vida pós-morte. E o cristão tem uma certeza de vida pós-morte, pelo menos deveria ter. Por que esse tema? Porque eu percebo que entre nós cristãos, entre a humanidade hoje em dia, existe um pânico tremendo quando se diz a respeito de morte. E é uma coisa absurda, é uma coisa que é inevitável, é um medo que existe desde a fundação do mundo, pode-se dizer assim, que todo ser humano praticamente tem medo da morte. Eu não estou aqui dizendo que o cristão não deve ter medo da morte, eu estou aqui para dizer que o cristão deve confiar em Deus acima da morte. Se nós dizemos que confiamos em Deus, confiamos em Cristo e ficamos em pânico com medo da morte, nós não cremos nele de maneira nenhuma. Porque se nós acreditamos em Deus, como diz as Sagradas Escrituras, nós sabemos que após a morte, Deus tem algo ainda melhor para nós. Que mesmo que o cristão tenha medo da morte, ele não deve entrar em pânico, ele não deve se desesperar, ficar depressivo. Ele deve confiar nas promessas de Deus. Se você é um cristão de verdade, você já deve ter lido nas Sagradas Escrituras, ou pelo menos deveria ter lido, que o Senhor Jesus tem preparado novos céus e uma nova terra para nós. Ele tem algo maravilhoso. As coisas não fogem ao seu controle. Ele tem controle sobre tudo e sobre todos. E ele tem nas mãos a rédea do tempo. Nós bem sabemos que o tempo, querendo ou não, ele injeta em nós pequenas doses de veneno, tentando sugar a nossa vitalidade. Pouco a pouco o tempo arranca isso de nós, mas não vamos deixar que junto com os anos, junto com aquilo que o tempo arranca de nós, ele arranque também a nossa fé em Jesus Cristo. Meu querido, não tenha medo da morte, não tenha pânico quando se diz a respeito de morte. Coloque a sua esperança toda em Jesus Cristo, porque Ele tem todo o controle em suas mãos. O nosso Deus, Ele não é um Deus menino, Ele não é um Deus pequeno, Ele é um Deus que Ele consegue enxergar desde a primeira geração até a última geração. Ele consegue enxergar ainda mais, Ele consegue enxergar antes da fundação do mundo, Ele consegue enxergar desde a eternidade até a eternidade. Ele é um Deus poderoso, Ele é um Deus glorioso. Então não tenha medo dessas coisas pequenas. No vídeo e a memória do celular acabou. Então eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha edificado sua vida, que Deus te abençoe. Deixe o seu like se você gostou, compartilhe se você achar que alguém deve ouvir essa mensagem. Que Deus abençoe sua vida. Tchau, até a próxima.